Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Guilherme Abreu Lima Pereira, mestre em Ciências Econômicas e Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo e auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Nesse episódio, falamos sobre o artigo Diálogo Competitivo, o que é e como essa nova modalidade licitatória pode impactar a atuação dos tribunais de contas nas análises prévias dos editais de concessões comuns e PPP, que Guilherme escreveu para a última edição da revista Cadernos da Escola Paulista de Contas Públicas, recém-publicada. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Guilherme Abreu Lima Pereira. Ele é mestre em Ciências Econômicas e Gestão Pública pela Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES, e é auditor de controle externo do Tribunal de Contas do Espírito Santo. Guilherme, muito obrigado aí por topar conversar conosco. Obrigado, Maurício. É um prazer e uma honra. Perfeito, Guilherme. Hoje nós vamos conversar aí sobre o seu artigo, né, para a revista Cadernos, que acabou de sair, o Diálogo Competitivo, o que é e como essa nova modalidade licitatória pode impactar na atuação dos tribunais de contas nas análises prévias dos editais de concessões comuns e PPP. Então, um artigo super legal, é um tema inovador, né, o diálogo competitivo é uma modalidade nova de licitação que acabou de chegar pela nova lei de licitações, e as parcerias público-privadas e concessões estão aí mais em alta do que nunca, né? Já não são necessariamente uma novidade, elas estão bem em alta. Então, Guilherme, meus parabéns pelo seu artigo, muito legal, esse tema super importante para a administração pública e para os órgãos de controle. E eu queria começar, então, te perguntando, Guilherme, como que funciona o diálogo competitivo, né, essa novidade? Qual a inspiração, as hipóteses de utilização, né? Como você pudesse falar um pouco mais sobre essa nova modalidade? Bem, Maurício, como você mesmo já falou, o diálogo competitivo é uma modalidade licitatória que foi introduzida agora no nosso ordenamento jurídico pela Lei 14.133 de 21, que vem a ser a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos. Porque como funcionava antes? A 866 de 93, ela prevê 5 modalidades de licitação: concorrência, convite, concurso, leilão e tomada de preço, enquanto a Lei 10.520 de 2002 prevê o pregão. A partir do momento em que essas leis forem substituídas pela 14.133, vão restar a concorrência, o concurso, o leilão, o pregão, e foi acrescentado o diálogo competitivo e extraídos do nosso ordenamento jurídico tanto o convite quanto a tomada de preço, né? E qual a grande novidade dessa modalidade licitatória? É porque nessa modalidade há uma grande interação entre o setor público e o setor privado durante a própria licitação. O próprio artigo 6º, no seu inciso 42 da Lei 14.133, nos esclarece um pouquinho mais o que vem a ser esse diálogo competitivo, né? É uma modalidade de licitação para contratação de obras, serviços e compras, em que a administração pública realiza diálogos com licitantes previamente selecionados mediante critérios objetivos, com o intuito de desenvolver uma ou mais alternativas capazes de atender às suas necessidades, devendo os licitantes apresentar proposta final após o encerramento dos diálogos, né? Então aí você me perguntou quais as hipóteses de utilização? Dá para a administração escolher onde vai usar? Como é que é isso? Aí a própria lei, nova lei de licitações, no seu artigo 32, incisos 1 e 2, ela fala que não, são hipóteses bastante restritas de aplicação, né? Primeiro, com relação ao objeto. Se o objeto envolver uma inovação técnica ou tecnológica, ou for impossível de ter a sua necessidade satisfeita
pelo mercado, ou foi impossível que as especificações técnicas possam ser definidas pela administração no edital, aí sim pode-se usar o diálogo competitivo. Outra hipótese é quando for necessário definir meios e alternativas para satisfazer também as necessidades da administração. Aí você pode usar o diálogo competitivo, né? Quanto à solução técnica mais adequada a ser escolhida, quanto aos requisitos técnicos aptos para concretizar a solução já definida, ou até mesmo quanto à estrutura jurídica ou financeira do contrato, né? Agora, como que vai funcionar esse procedimento, essa modalidade licitatória? A lei também responde isso no 32, parágrafo 1º. O setor público interessado ele deve lançar um edital no seu site oficial com prazo mínimo de 25 dias úteis, eu detalho isso aí que são dias úteis, né, para o setor privado, para os possíveis interessados manifestarem interesse em participar da licitação. Os critérios utilizados para pré-seleção também devem estar bem claros no edital. E todos aqueles que preencherem esses critérios serão admitidos de participar no diálogo competitivo. Também outra situação que a lei frisa é que a administração está vedada de disponibilizar alguma informação que privilegie algum participante na licitação, né? Da mesma forma, está vedada de revelar informação sigilosa que um participante disponibilize ou alguma solução que ele propõe aos outros participantes, não pode disponibilizar isso, salvo se expressamente autorizado. Outra situação do procedimental, todas as reuniões devem ser registradas em ata e gravadas com recursos de áudio e vídeo, né? E outra possibilidade, o edital pode ter fases sucessivas, né? De forma que cada fase poderá restringir a discutir uma determinada solução ou uma determinada proposta. Além disso, na conclusão do diálogo, tudo que foi gravado antes, inclusive as atas também, eles devem ser juntados aos autos da licitação e aí a administração, concluindo qual é a solução que mais se mostrou satisfatória, ela vai lançar um novo edital, a chamada fase competitiva. E aí esse edital vai ter um prazo mínimo de 60 dias úteis para todos aqueles licitantes pré-selecionados poderem participar e apresentar propostas para aquela solução que foi definida, né? E nesse segundo edital também, também deve conter os critérios para a seleção da proposta mais vantajosa. Além disso, a administração poderá solicitar ajustes ou esclarecimentos nas propostas, desde que isso não implique na discriminação nem faça alguma distorção entre as propostas, não privilegie nem prejudique nenhum dos participantes. E, além disso, o diálogo deverá ser conduzido por uma comissão formada por integrantes, no mínimo 3, do quadro de servidores efetivos ou do quadro de servidores permanentes da administração. Aí você me perguntou também qual a inspiração dessa legislação. Foi o legislador brasileiro que teve a brilhante ideia e criou isso tudo? Na verdade, nossa pesquisa, nós percebemos que há uma modalidade licitatória muito semelhante na Comunidade Europeia e foi inserida na Diretiva 2004/18. Atualmente foi revogada essa diretiva, mas as bases do procedimento lá estão na diretiva que a substituiu, que é a 2014/24. Esse procedimento é completamente igual? Não é muito semelhante, mas não chega a ser completamente igual. O que tem de semelhança? Bastante coisa. Por exemplo, as hipóteses de utilização, a questão de definir meios para satisfazer as necessidades públicas, né, que é quando se pode usar o diálogo competitivo. Ali na legislação europeia é a mesma coisa. Também é vedada a divulgação de informações privilegiadas a apenas um dos participantes, vedada a divulgação de
de soluções ou informações sigilosas de um participante para outro sem o consentimento, né? Há a possibilidade de fases sucessivas, assim como na nossa legislação. Os esclarecimentos também podem ser pedidos, desde que não signifiquem discriminação nem distorção da competição. São bastante semelhantes nisso. Mas quais as diferenças? Bem, uma primeira diferença, pelo menos, a gente já encontra na nomenclatura. Aqui é o diálogo competitivo e na tradução portuguesa é diálogo concorrencial. Talvez aqui o legislador não tenha querido usar a mesma nomenclatura, até porque nós temos a modalidade concorrência, talvez para não dar alguma confusão. Outra diferença aí, sim, mais importante é o prazo para aquele que a gente tem 2 editais, o primeiro de 25 dias úteis, né? Aqui é um único edital, o prazo de 30 dias não informa se é útil, então a gente entende que são dias corridos. E, como eu falei, aqui tem a primeira fase em que se tem os pré-selecionados, se define qual é a solução técnica mais interessante, depois uma outra fase, um outro edital, uma fase competitiva, em que todos os pré-selecionados vão poder oferecer proposta. Lá é uma fase só. Ao final do diálogo competitivo, já vai se definir quem vai ser contratado, né? Inclusive, há a possibilidade lá de se pagar algum prêmio ou alguma remuneração para todos os participantes, e na nossa lei isso não foi incluído, né? Outra coisa interessante que tem lá e aqui não tem é que é possível limitar o número de interessados. Aqui, todos que atenderem aqueles critérios objetivos para participar, eles têm o direito de participar do diálogo competitivo. Lá na Europa é possível limitar a quantidade, né? Ao mesmo tempo, aqui não tem um número mínimo. E na legislação deles, eles exigem no mínimo 3 para ter uma disputa efetiva entre os participantes, né? Bem, de modo geral, eu acho que é isso, né? O que é, como funciona, qual a inspiração e as hipóteses de utilização. Acho que está mais ou menos esclarecido aí, Maurício. Perfeito, está sim, Guilherme, muito, muito completa a resposta. Eu acho que é bom para os nossos ouvintes, porque a gente tem alguns ouvintes aí que trabalham no assunto, então já estão mais versados, mas também temos outros ouvintes, estudantes, por exemplo, que talvez estejam aí começando, engateando aí no tema do direito administrativo e das parcerias público-privadas. Então, muito, muito boa resposta. Dando prosseguimento, Guilherme, um outro ponto que eu acho interessante abordar se o diálogo competitivo, então, pode ser utilizado para concessões PPP, se a legislação já autoriza isso ou se ainda não, e como você acha que isso vai ser utilizado, se isso vai realmente ser utilizado? Bem, o interessante é que, embora a Lei 8.666 e a 10.520, como eu falei, tivesse uma série de modalidades licitatórias, a Lei de Concessões Comuns, 8987/95, e a Lei de Parcerias Público-Privadas, PPPs, Lei 11.079 de 2004, elas previam que concessões, sejam comuns ou PPPs, elas somente poderão ser contratadas mediante licitação e na modalidade de concorrência, né? Então, os estados e municípios que, utilizando essas leis, fossem fazer alguma concessão apenas na modalidade de concorrência. Só que, com a 14.133, houve uma alteração nas leis de concessão. E aí, tanto no artigo 2º da 8987/95, quanto no artigo 10 da 11.079 de 2004, onde se lia na modalidade concorrência, agora está lá, nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo, de forma que a partir de agora será possível sim a utilização do diálogo competitivo nas concessões e parcerias público-privadas. Se há um grande potencial de se utilizar o diálogo competitivo, na pesquisa que eu fiz, eu acho que
me parece que não vai ser tão utilizado. Por quê? Devido a principalmente essas hipóteses bastante restritas, né? E eu verifiquei que onde mais foi utilizado na Europa esse tipo de modalidade licitatória, França, Inglaterra, por exemplo. Quais foram os objetos? PPPs de hospital, PPPs de escolas, na Olimpíada de Londres também, foi utilizado para equipamentos de olímpicos, né? Então, assim, foram hipóteses bastante incomuns. Grandes eventos esportivos aqui no Brasil não há perspectiva de tão cedo ser realizado, né? E as PPPs na área de saúde e de educação até nós temos, mas são poucas ainda as situações em que elas ocorrem. E hoje em dia, inclusive, não se vê um grande movimento nesse setor para esse tipo de modelagem de licitação na área de saúde e de educação. A gente vê muito hoje em dia, pelo menos em nível de estado e município, na parte de iluminação pública e saneamento, né, que são setores mais maduros tecnologicamente falando, de forma que não vejo tanta aplicação em curto, médio prazo para o diálogo competitivo nessa área de concessões e parcerias público-privadas. Ótimo. Então, por enquanto, talvez seja isso, mas realmente os eventos esportivos a gente já teve, né, aí recentemente, então realmente, novamente, uma nova rodada, só daqui a muito tempo, né. Mas o último ponto, Guilherme, então, é sobre o impacto dessa nova modalidade licitatória para não só as concessões PPPs, mas também para os tribunais de contas, né? Os tribunais de contas fazem, já fazemos constantemente o controle, né, das licitações, de todas as modalidades, então, de fato, essa nova modalidade vai gerar aí uma necessidade dos tribunais de contas se adaptarem. Mas como que fica também essa confluência, esses dois, né? O impacto dessa união do diálogo competitivo e das PPPs e concessões no trabalho dos tribunais de contas? Maurício, o artigo até que você se referiu, a minha grande preocupação era tentar responder essa pergunta, né? O diálogo competitivo, como ele iria impactar nos tribunais, principalmente, especificamente falando na área de concessões e PPPs, né? Então, o artigo trata disso. Por quê? Por que essa preocupação? Os tribunais de contas, eles fazem um planejamento anual e distribuem sua mão de obra de acordo com a necessidade. E aí você tem uma demanda X no ano de serviço e para o ano seguinte você planeja alocar o seu recurso humano de acordo com aquela variação da demanda desse serviço. Então, qual foi a minha preocupação? Primeiro, conhecer o que era o diálogo competitivo. Segundo, tentar imaginar, será que agora, com o diálogo competitivo, nós vamos ter uma explosão de concessões, vamos destravar esse setor, os tribunais vão ser inundados de concessões e PPPs em curto, médio prazo, na hora do planejamento, os tribunais agora vão ter que colocar mais servidores nos setores específicos de análise de PPP e concessões, ou vão ter que se capacitar mais nessa área, porque essa nova modalidade veio para dinamizar esse tipo de contratação. Bem, de acordo com a pesquisa que eu coloquei lá no artigo, eu entendo que nesse primeiro momento, que eu falo curto, médio prazo, nesses primeiros anos, eu entendo que não vai ter uma grande consequência, não vai ter uma explosão de licitações oriundas de diálogo competitivo. E por que eu estou falando isso? Primeiro, essa questão das hipóteses de utilização bastante restritas, que estão lá no artigo 32.
Basicamente, você precisa ter uma dúvida muito grande da administração sobre a solução técnica ou sobre algum problema jurídico e precisar do mercado para poder descobrir qual que é o melhor caminho, né? Então, não é para qualquer tipo de contratação. Como eu falei, em setores mais amadurecidos tecnologicamente, como saneamento, iluminação pública, que são os que estão em voga hoje no país. As concessões no âmbito de municípios e estados estão muito focadas em saneamento e iluminação pública. Os modeladores desses projetos estão bastante voltados para isso. E não vejo hoje, nesses setores, pelo menos, grande situação de problema tecnológico o mercado não possa oferecer que seja necessário o uso do diálogo competitivo. Então, essa é uma questão, né? Outra questão, do jeito como está estruturada a dinâmica do diálogo competitivo, a gente percebe um alto custo de transação. Por quê? É uma série de reuniões, né? Muitas vezes pode ter fases sucessivas, lançamento de um edital, depois de bastante tempo, quando você descobre qual que é a solução técnica, você lança outro edital, mais 60 dias úteis. Toda essa parte tem que ser documentada, gravada, né? Até para o controle externo e para a lisura de todo o certame. Então, assim, há um alto custo de transação, não é um processo simples. Isso tende a dar um pouco incentivo, né, de utilizar essa modalidade. Além disso, e finalizando também, nós não temos, como é uma legislação nova, nós não temos doutrina, não temos jurisprudência nacional sobre o assunto. E aí você tem algumas lacunas na legislação que podem gerar uma certa insegurança jurídica, que também pode fazer com que os modeladores pensem duas vezes antes de utilizar essa modalidade licitatória. Como, por exemplo, eu falei que na nossa legislação, todos aqueles que se adequarem nos critérios, eles vão poder participar do diálogo competitivo, diferentemente da Europa, que pode ter o número máximo e o número mínimo. Aí eu pergunto, e se aparecer um só? Vai poder ter o diálogo competitivo com um só candidato? Faz sentido lançar um segundo edital, sendo que esse segundo edital é só para quem foi selecionado? Então, vou chamar esse mesmo que já está participando, um edital só para ele, mais 60 dias. Então, tem uma série de dúvidas procedimentais que não estão claras na norma, que talvez também gerem nesse primeiro momento a necessidade de um debate maior a respeito da modalidade antes de começar a realmente ser implementada. Bem, é isso, Maurício, que eu tenho a dizer. Perfeito, Guilherme. Queria te agradecer aí pelo papo, foi muito esclarecedor, realmente foi desafiador o artigo, né? Imagino uma novidade, tentar colocar essa novidade em harmonia aí com essa outra questão, esse outro tema que são as concessões PPP, que também estão aí cada vez mais importantes e relevantes no Brasil. O artigo está ótimo, está na descrição para todos lerem, então quero agradecer sua presença, seu artigo e também aqui a gravação do podcast. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você, Maurício, obrigado ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo pelo convite e estamos à disposição para próximas oportunidades.